A infraestrutura de aterramento de determinada malha de terra precisou ser ampliada para atender a expansão de um empreendimento. No entanto, não foi possível construir a nova malha com os mesmos materiais que constituem a malha antiga. Houve necessidade de mistura de materiais, pois os tipos antigos de estrutura não eram mais fabricados. Apesar disso, mesmo com as referidas misturas, a infraestrutura foi posta em serviço, cumprindo os requisitos previstos em norma pertinentes sobre aterramento. Acerca dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Ao ser utilizados diferentes metais em uma infraestrutura de aterramento, algumas precauções precisam ser tomadas com a finalidade de serem evitados efeitos nocivos decorrentes da corrosão eletrolítica. E então, a gente sabe sim que deve tomar cuidado com a corrosão eletrolítica, inclusive a gente falou a respeito do uso de aço galvanizado, que o aço galvanizado tem a corrosão eletrolítica mais fácil, então se usa o aço, aço com eletrodeposição de cobre, que é o mais comum, ou então com cobre na sua superfície para garantir algum tipo de imunidade à corrosão, ou pelo menos adiar a corrosão. Então, no final das contas, sim, a gente tem que tomar cuidado com a corrosão, mas não por ser utilizado materiais diferentes. Porque mesmo que você escolha um só, você escolhe aquele que, no final das contas, cria menor corrosão. Então, por si só, não é por utilizar material diferente que se preocupa com a corrosão eletrolítica. Se eu pensar aqui de forma rigorosa no português, essa questão está errada, porque a corrosão eletrolítica não é uma preocupação de quem usa materiais diferentes, é uma preocupação de quem usa materiais para fins de aterramento. Mas, joia, vamos seguir adiante. Se existe corrosão e a gente está pensando em uso de materiais diferentes, significa dizer que um material de alguma forma pode contaminar o outro. Isso significa dizer que há troca de elétrons, por exemplo, entre eles para criar corrosão do material antigo e do material novo. Se há essa corrosão devido à presença a dois materiais que entram de alguma forma em contato, significa dizer que essa corrosão não é do tipo eletrolítica, é corrosão química, porque são dois materiais diferentes, um inclusive contaminando o outro, um mais antigo contaminando o outro. Então a corrosão não é pura e simplesmente eletrolítica. Ainda que um material antigo possa fazer com que exista corrosão do tipo química no material mais novo, e o material novo passando corrente, ele tem a corrosão eletrolítica amplificada. Mas aí entrou naquela questão relacionada à língua portuguesa. É sério mesmo que eu devo me preocupar com a corrosão eletrolítica, ou seria o caso da corrosão também química, que seria a causa principal, inclusive, do contato entre dois materiais, porque a grande questão da questão é exatamente o que eu falei. A grande questão da questão não está errado, não. A grande questão da questão é o fato de que dois materiais diferentes foram utilizados na mesma estrutura. E se dois materiais diferentes são utilizados e surge corrosão pelo fato de serem dois, a corrosão não seria do tipo eletrolítica, seria do tipo química. A eletrolítica viria depois e não viria exatamente por serem dois materiais, porque ela já viria de qualquer jeito, talvez até antecipada pelo surgimento da corrosão química que surgiu por causa de dois materiais diferentes. Se eu tivesse de fazer o gabarito, sendo rigoroso em relação à corrosão, eu diria que isso aqui está errado. Para mim, isso aqui está errado. Vou botar até em azul, que é a minha opinião. Porque no final das contas, dois materiais diferentes, a minha preocupação deve ser tomada em relação a efeitos nocivos decorrentes da corrosão, mas do tipo química, porque dois materiais é uma contaminando o outro. Mas a banca não julgou isso, julgou que isso aqui era correto, ou seja, a consequência de depois de dois materiais, mesmo que um contamine o outro, de tal forma que surja uma corrosão química, pode surgir no material mais novo uma corrosão eletrolítica depois pela passagem pura e simplesmente de corrente. Então, no final das contas, o julgamento da banca é que isso aqui foi correto. Foi esse o julgamento da banca. Fique com o julgamento da banca, mas eu lhe digo que nesse caso a ignorância seria uma bênção. Porque, no final das contas, nos livros, basicamente se trata da corrosão eletrolítica, que é o grande problema, que é, no fim das contas, a passagem de corrente nos condutores que vão causar também essa corrosão. Joia, vida que segue. Como a gente sabe um pouquinho mais a respeito de corrosão, a gente acabou tendo um outro ponto de vista
Vida que segue, vamos seguir aqui adiante. Fica a análise da questão novamente e a cultura em relação aos dois tipos de corrosão possíveis que talvez apareçam lá. Nem que seja para você marcar algo e depois questionar com a resposta da própria banca. Considere que um dos materiais, aqui é a questão relacionada a português também, viu? Ele botou a relação de causa e consequência. Que fique claro isso aí, que dois materiais diferentes têm uma consequência. A consequência é a corrosão química. É essa a relação que eu faço em relação à língua portuguesa também. Considere que um dos materiais utilizados na infraestrutura de aterramento seja uma haste de seção circular de aço com a superfície adequadamente revestida de cobre por eletrodeposição. Beleza. Neste caso, a dimensão do diâmetro desse tipo de haste deve ser de, no mínimo, 15 centímetros. Você lembra que eu te falei a respeito de que você não precisava decorar aqueles valores, porque seria muito ridículo que a banca cobrasse isso? Ela chutou o balde e colocou centímetro aqui na jogada, e as distâncias relacionadas, os diâmetros relacionados às hastes eram todos em milímetros. 15 milímetros, 20 milímetros, 25 milímetros. Vai memorizar aquilo? Eu recomendo que não, porque se você colocar aquilo na cabeça, é provável que você tire algo importante, mais importante, da sua memória. Então, isso aqui está errado pelo absurdo que é a própria unidade utilizada. Então, isso aqui está errado do tipo erradíssimo.